Assim como os irmãos estão, vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque estamos na tua casa mais uma vez e já pudemos participar desse culto, oferecendo-te o nosso louvor, adoração e a nossa gratidão. Obrigado porque assim somos fortalecidos na comunhão contigo e na comunhão com os nossos irmãos, e também aqui o Senhor derrama a sua vida e a bênção sobre nós. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine para que compreendamos essa porção das Sagradas Escrituras e possamos aplicá-la em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos analisar a teologia deste salmo, a segunda parte. Nós destacamos neste salmo 9 verdades teológicas. Na semana passada, ou no próximo último estudo, nós destacamos 3 destas verdades. Hoje vamos destacar mais 3, e numa outra oportunidade as 3 últimas verdades teológicas apresentadas por este salmo. Nosso tema, portanto, é a teologia do salmo, parte 2. Meus queridos, Salmo 50, o salmo que nós lemos no início do culto, nos informa que os israelitas ofereciam continuamente os seus sacrifícios a Deus, buscando agradá-lo com sacrifícios e holocaustos. Diz o salmo que eles multiplicavam a oferta de novilhos, bodes, touros e cabritos. O simples fato de o fazerem não estava errado, e não era por isso que eram repreendidos pelo Senhor. Afinal de contas, o sistema sacrificial, ele demandava que os adoradores, como evidência da sua adoração, oferecessem sacrifícios e holocaustos, novilhos, bodes, touros e cabritos. Mas havia algo pelo qual Deus os repreendia. E o salmo aponta qual era o grande erro desse povo. O grande erro desse povo era fazer estas coisas simplesmente de forma exterior e formal, sem pensar, sem refletir, sem conhecer o seu significado, e muito menos sem, ao fazer estas coisas, demonstrar conhecimento de quem era Deus, conhecimento das obras de Deus e gratidão pelas obras do Senhor. Tanto é assim que o salmista, falando da parte de Deus, diz: que me oferece sacrifícios de ações de graças, este é o que me glorificará. De fato, um grande termômetro da nossa adoração, meus queridos, é a gratidão. A nossa adoração deve ser fruto da nossa gratidão. A nossa vida cristã deve ser fruto da nossa gratidão. O nosso culto deve ser fruto da nossa gratidão. Isso está presente em todo o Antigo Testamento e está presente também no Novo Testamento. Quando Paulo, por exemplo, diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, ou seja, rogo-vos que, por gratidão em função das misericórdias de Deus, vocês apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com este século, mas se transformem pela renovação da sua mente, a fim de que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando olhamos para este cântico, Deuteronômio capítulo 32, vamos observar que esse povo era um povo ingrato. E é sobre isso que nós queremos falar em primeiro lugar: a ingratidão do povo de Deus. Eu não sei se os irmãos se lembram quais as verdades teológicas que nós destacamos no estudo passado, mas nós destacamos 3 grandes verdades teológicas da última vez que estudamos este salmo. A primeira delas é que Deus é a rocha, e como rocha, Deus é aquele que salva. Deus, como rocha, é aquele que dá refúgio. Deus, como rocha, é aquele que defende em meio às tempestades da vida. Estudamos que Deus, como rocha, é aquele cujas obras são juízo e justiça, sendo elas perfeitas, retas e fiéis. Essa foi a primeira verdade teológica que nós estudamos. A segunda verdade é que Deus é Pai, e que Deus, como Pai, é aquele que redime, chama e justifica o seu povo.
E a terceira verdade é que Deus é aquele que conduz o seu povo, levando-o sob suas asas, tendo-o como a menina dos seus olhos. Essas foram as três grandes verdades que nós destacamos nos versículos 1 a 14. E elas demonstram o caráter de Deus, elas demonstram quem é Deus e demonstram também o modo como Deus age na vida do seu povo. Ele é a rocha, Ele é o Pai e Ele é aquele que conduz. A grande pergunta que se impõe diante dessas três verdades teológicas é a seguinte: que resposta o povo deveria dar a um Deus assim? Como o povo deveria reagir tendo um Deus assim? Considerando que as misericórdias de Deus e a graça de Deus foi tão abundante na vida deles, que Deus foi a rocha da sua salvação, da sua segurança, do seu aconchego, da sua proteção, que Deus foi o Pai que os chamou, que os justificou, que os escolheu, chamou e justificou. Qual deveria ser a reação do povo diante das misericórdias de Deus? A melhor resposta que este texto nos aponta, que o Salmo 50 indica, é a gratidão. Quando nós consideramos as misericórdias de Deus em nossa vida, a melhor resposta que nós podemos dar é a gratidão. E não somente a gratidão, mas o dar ouvidos, o guardar e obedecer aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Essa resposta de amor e gratidão que Deus espera de nós diante daquilo que Ele é e diante daquilo que Ele faz. Era esta a resposta de amor que Deus esperava dos israelitas diante daquilo que Ele havia se revelado, diante daquilo que Ele havia revelado em seu ser e em seu fazer. Mas foi essa a resposta que os israelitas deram? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Eles foram tremendamente ingratos. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém nos é ingrato, isso fere, isto machuca, isto dói profundamente. Deus nos deu essa capacidade de sentir, e sentir o que Ele sente, quando nós somos ingratos perante Ele. Veja que Ele não precisa da nossa gratidão para ser Deus, e a nossa gratidão nada acrescenta ao seu ser como Deus, mas esta é a reação que Ele espera diante de todos os seus benefícios para conosco, que nós sejamos gratos. Os israelitas foram tremendamente ingratos. Diz-nos o texto, confira os irmãos, versículo 5, que eles não agiram como filhos, mas como manchas, como uma geração perversa e deformada. Diz o versículo 6 que eles demonstraram loucura e ignorância. E a partir do versículo 14 que nós lemos, há uma descrição muito vívida de como eles reagiram diante das obras de Deus. Deuteronômio 32, 15 a 18, quero destacar esse texto. Mas engordando-se o meu amado deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceram a rocha que te gerou e esqueceram o Deus que te deu o ser. Essa é uma descrição muito vívida da reação deste povo e da ingratidão que tal reação demonstra. Meus amados, a pergunta contundente que esse cântico faz e que deve estar presente em nosso coração é: essa forma de recompensar ao Deus que fez, criou e estabeleceu? Será que é esta forma pela qual os israelitas deveriam reagir? Meus amados, eles demonstravam loucura e ignorância ao trocar a adoração do Deus vivo e verdadeiro pela adoração de outros deuses que não eram deuses,
a trocar a glória de Deus por deuses que não possuíam glória alguma. Mas sempre o texto nos convida à reflexão pessoal e individual, né? E nós temos agido de forma diferente diante daquilo que Deus fez em nossa vida, faz em nossa vida. Qual é a recompensa que nós temos oferecido ao Senhor? Temos agido com sabedoria, com conhecimento, e temos demonstrado gratidão, ou tal qual os israelitas, temos sido um povo insensato, um povo louco, que não demonstra conhecer a Deus? Podemos pensar, mas eu não carrego na minha mochila deuses estranhos. Eu não agasalho nos meus pertences a idolatria. De fato, podemos não carregar ídolos feitos por mãos humanas, mas a idolatria é tão sutil que às vezes ela parece disfarçada, ela parece escondida, meus amados. Quando nós começamos a valorizar em demasia coisas, pessoas, relacionamentos, em lugar de Deus. Quando nós passamos a dar um grau de importância às coisas deste mundo em vez das coisas eternas. Quando nós achamos espaço em nossa agenda para inúmeros compromissos, menos para o comprometer-se com a leitura da palavra, com a oração, com a frequência à casa de Deus. Podemos sim estar sendo idólatras em nosso coração. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e de fato é uma fábrica de ídolos. Quando não damos a devida importância, relevância e primazia a Deus e ao seu reino. É sério o que a Bíblia nos diz quando afirma: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu pergunto, diante de tantos benefícios do Deus que também é a nossa rocha, também é o nosso abrigo, também é a nossa segurança, diante de Deus que é aquele que nos fez, que nos criou, que nos estabeleceu, diante de Deus que nos conduz, qual é a nossa resposta? Qual é a recompensa que lhe damos? O que temos oferecido ao Senhor em face de todos os seus benefícios para conosco? Lá no Salmo 116, o salmista faz essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Façamos esta pergunta. Por isso, queridos, o reconhecer Deus em seu ser, reconhecer Deus em seu agir e ser grato a Deus é o requisito indispensável para que nosso culto seja um culto com conteúdo, que o nosso culto seja um culto que agrade a Deus, o nosso culto seja um culto racional, espiritual, que o nosso culto envolva mais do que a nossa presença no templo, mais do que oferecer atos litúrgicos, mais do que entregar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas, mais do que estar de corpo presente, para que o nosso culto seja algo que envolva realmente todo o nosso ser, para que a nossa adoração seja de todo o coração, entendimento e forças, como convém ao nosso Deus. Ingratidão, os israelitas foram ingratos para com Deus, e em sua gratidão não ofereceram a Deus aquilo que deveriam oferecer. E quanto a nós, meus queridos, temos sido gratos o suficiente? Uma segunda verdade teológica desse texto é o desprezo de Deus para com o seu povo. E essa palavra desprezo é uma palavra bastante profunda teologicamente falando, porque o que acontece quando nós somos desprezados por Deus? Vamos ver no decorrer deste primeiro ponto, deste segundo ponto. Chama a atenção agora para os versículos 18 e 19, Deuteronômio 32, versículos 18 e 19, acho que a irmã Fernanda está colocando ali para os irmãos acompanharem. Viu o Senhor isto e os desprezou,
por causa da provocação de seus filhos e filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Antes de nós estudarmos a palavra desprezo e as consequências do desprezo de Deus, eu quero chamar a atenção para um outro texto e para um outro exemplo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. No livro de 2 Crônicas, narra-se a história do rei Ezequias. A começar ali do capítulo 29, indo até o capítulo 32. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Israel por 29 anos, mais precisamente na parte sul do reino, em Judá. Reinou 29 anos. Em 2 Crônicas 29, versículo 1 e 12, há uma afirmação muito positiva sobre Ezequias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o padrão de Davi, o seu pai. Portanto, um bom rei dentre os israelitas. Foram inúmeros os seus feitos. Se nós abrirmos estes capítulos e lermos só os títulos, vamos perceber alguns dos seus feitos. Restabeleceu o culto a Deus, restabeleceu a celebração da Páscoa. Fazia muito tempo que os israelitas não celebravam a Páscoa. Regulou e restabeleceu a oferta para os sacerdotes e levitas. Enfrentou a idolatria, destruindo altares idólatras e postes ídolos que haviam naquele lugar. Fez guerra com Senaqueribe, e nessa guerra Deus lhe deu uma vitória esplendorosa, maravilhosa, miraculosa. Os seus feitos se tornaram conhecidíssimos, famosíssimos. E tanto é assim que as pessoas vinham até Jerusalém e traziam presentes a Ezequias, coisas preciosíssimas a Ezequias. Diz o texto, 2 Crônicas 32, 23, que ele foi enaltecido aos olhos de todas as nações. Algo parecido com o reino de Salomão, menor em proporção, menor em glória, mas parecido com o reino de Salomão. Contudo, ele adoeceu, e adoeceu mortalmente. E Deus disse que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele iria morrer. Então ele se humilhou na presença de Deus, ele clamou pela misericórdia de Deus, e Deus estendeu a sua vida em mais quantos anos? 15 anos. Em mais 15 anos. Contudo, ao melhorar, recebeu os embaixadores da Babilônia, e então mostrou todas as glórias do seu reino aos embaixadores da Babilônia. E aqui está o problema: ele se envaideceu, achando que aquela glória provinha dele, que aquelas realizações provinham dele, que todos aqueles bens, aquelas riquezas eram fruto do seu trabalho, eram fruto das suas mãos e não bênção de Deus. E então o versículo 31, 2 Crônicas 32, 31, diz o seguinte: Deus o desamparou para prová-lo e fazer conhecer tudo o que estava no seu coração. E aqui a palavra desamparo é bem menos intensa do que desprezo. Deus o desamparou para que ele conhecesse o que estava no seu coração. E o desprezo de Deus fez ele conhecer que no seu coração havia a vaidade, a autoglorificação, a autoexaltação, que ele era egocêntrico e ególatra. Ao menos em parte da sua vida, ou ao menos naquele momento, o desprezo de Deus fez conhecer quem ele realmente era. Meus queridos, quando nós não reconhecemos que a glória é de Deus, quando não reconhecemos que tudo provém dele, quando nós começamos a nos achar mais importantes do que realmente somos, muitas vezes Deus também nos despreza, para que nós venhamos a conhecer aquilo que está em nosso coração. E dura coisa é ser desprezado por Deus. Dura coisa é ser desprezado por Deus.
Mas mais intenso do que o desprezo de Deus, ou mais intenso do que o desamparo de Deus, melhor dizendo, é o desprezo de Deus. E o texto nos diz que Deus desprezaria Israel e esconderia o rosto de Israel. Deus desprezaria e esconderia o seu rosto. Por quê? Para que eles percebessem qual seria o seu fim. Porque, meus queridos, enquanto estavam sendo amparados, protegidos e abrigados pela rocha, eles se envaideceram, eles se tornaram nédios. Numa linguagem aqui peculiar à vida agrícola, eles deram coices, eles abraçaram outros deuses, eles se curvaram diante de outros deuses, eles ofereceram sacrifícios a esses deuses. Notem que a idolatria é tida como uma adoração a demônios. O texto nos diz, foram a demônios que eles ofereceram os seus sacrifícios. E por causa disto, Deus os desprezou, algo muito mais profundo do que desamparar. Deus os desprezou para que eles entendessem qual era o seu fim, sem Deus, a sua rocha, sem Deus que os havia criado. Ou seja, foram largados à sua própria sorte. E isso é complicado. Eu pergunto, quando Adão e Eva pecaram, foram largados à sua própria sorte? Deus disse, agora que vocês pecaram, né? Como dizia minha mãe, que me importa, né? Agora vocês vão sofrer as consequências do seu pecado. Agora vocês vão realmente enfrentar toda a maldição que eu disse que viria sobre vocês. É fato que eles enfrentaram as consequências do pecado e a maldição que Deus disse que viria sobre eles, mas Deus os deixou sem esperança? Não. Deus não deixou sem esperança, tanto é que foi ao encontro deles no jardim do Éden. E em meio à condenação que recaiu sobre eles, por causa do seu pecado, em meio às maldições que recaíram sobre eles ao seu pecado, já havia promessa de misericórdia da parte de Deus. E Deus não os deixou vestidos lá com as folhas de figueira, porque elas eram incapazes de esconder as consequências do seu pecado. Deus fez o quê? Fez de vestes do quê? De pele de animais. E ali, ou pela primeira vez, houve derramamento de sangue, para cobrir as consequências do pecado humano. Sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecados. Ali foi derramado o sangue de um animal, para que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais fossem cobertas. Deus não os deixou à sua própria sorte. Em meio ao castigo, Deus estendeu a mão de misericórdia. Agora note, dura coisa é Deus realmente esconder o seu rosto. É Deus desprezar, é Deus deixar alguém enfrentar as consequências do seu próprio pecado. E é isso que ele está dizendo sobre os israelitas neste texto. Meus amados, o que nós não entendemos muitas vezes é que só não somos consumidos porque as misericórdias de Deus, lembra do texto? Se não renovam a cada manhã sobre nós. Só não somos consumidos porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre nós. Não é porque nós merecemos não ser consumidos, é porque as misericórdias de Deus se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. É porque Deus renova o seu cuidado, né? Como rocha, Ele renova a sua proteção, o seu aconchego em nossas vidas. Nós não perecemos porque Deus nos ampara. Quanto mais estivermos em sintonia com Deus, mais perceberemos esse cuidado paternal e amoroso. Mais gratos seremos por esse cuidado paternal amoroso, mais o cultuaremos de todo o nosso coração, entendimento e alma, mais daremos prioridade às coisas de Deus, mais nos dedicaremos a Ele, mais nos consagraremos a Ele. Agora, se nós formos rebeldes, certamente Deus nos desamparará e poderá inclusive nos desprezar, para que nós entendamos qual será o fim da nossa deslealdade e da nossa perversidade. E então vem o terceiro aspecto, terceira verdade teológica, o castigo de Deus para com o seu povo. Notem que nós estamos observando uma gradação de verdades teológicas: a ingratidão do povo, o desprezo de Deus para com o seu povo, agora o castigo de Deus para com o seu povo.
Se o desamparo e o desprezo de Deus, meus amados, nos submetem ao conhecimento de toda a nossa maldade, ou da maldade que está no nosso coração, e nos submete ao conhecimento das consequências dos nossos atos, e isto é algo muito sério, pior ainda é cairmos nas mãos do Deus Altíssimo. Pior ainda é sermos castigados por Deus. Note, quando falamos em desprezo, quando falamos em desamparo, não estamos falando ainda em castigo. São duas coisas que certamente trazem consequências para o homem: Deus desamparar, Deus desprezar. Mas ainda não estamos falando de castigo. Agora, quando falamos de castigo, quando falamos de disciplina, isso é algo muito mais sério, muito mais grave. É o peso da mão de Deus, é o peso da ira do Senhor. Não é sem razão que a Bíblia nos diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Notem isto numa frase de Davi, Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, pecar e não confessar já é algo muito sério. Por quê? Porque acaba com o vigor físico e espiritual daquele que peca e não confessa. Davi afirma isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas diz Davi algo mais sério: e a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E isto traz uma intensidade muito maior ao sofrimento daquele que peca, não confessa, não se arrepende e não abandona o seu pecado. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ah, mas por que Deus castiga um filho? Bom, Hebreus 11 responde. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele é Pai. É por isso que Ele castiga o seu filho. Não somos bastardos, temos a Deus como Pai. E como Pai, Deus corrige o filho que ama, disciplina o filho que ama. E é isso que Ele faz com aquele que lhe pertence, com o seu povo. E é isso que Ele disse que faria com os israelitas. Ainda que eles entendessem o seu fim por terem abandonado a Deus, o que eles receberiam da parte de Deus seria um castigo. Mas um castigo não para a sua destruição, um castigo para a sua disciplina. O bom de ser filho é isso: somos castigados não para a nossa destruição, mas para a nossa disciplina, para aproveitamento. E os israelitas seriam disciplinados por Deus. Note o versículo 22, o rigor dessa disciplina. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei malhas sobre eles e as minhas setas esgotarei sobre eles. A gente brinca, é pouco ou querem mais? É algo tremendamente intenso, a ação disciplinar de Deus na vida do seu povo. Mas você pode perguntar: Deus só disciplina o seu povo então? E em relação aos homens ímpios que praticam impiedades o tempo todo e fazem coisas contra Deus e contra a sua justiça, Deus não age? Com certeza age, com o mesmo rigor, com o mesmo peso da sua mão no tempo devido. Só que destes é para destruição e não para aproveitamento. Nos versículos 24 a 27, as cores desse castigo disciplinar de Deus são mais intensas ainda. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem quanto à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. E teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os teus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não o Senhor quem fez tudo isso. O que esses versículos dizem? Que Deus refrearia a sua ira para que os inimigos de Israel que prevaleceriam sobre ele não achassem também que eles estavam fazendo isso pelo poder das suas mãos e não porque Deus estava permitindo que eles fizessem isso. Ou seja, Deus usaria outros povos como
vara disciplinar, como chicote em suas mãos, para que o povo de Israel percebesse qual era o seu fim, quais as terríveis consequências de serem ingratos e abandonarem ao Senhor. Estes versículos demonstram que eles seriam entregues às nações e estas prevaleceriam contra eles, não porque estas nações eram mais fortes, não porque os deuses destas nações eram mais poderosos, mas porque eles estavam sendo entregues como medida disciplinar de Deus. Aliás, o próprio contexto de Ezequias demonstra isso, não é? Senaqueribe tentou destruir os israelitas, inclusive afrontou o Deus de Israel. Adiantou em alguma coisa? O que aconteceu naquela batalha entre Ezequias e Senaqueribe? O Senhor feriu aos exércitos de Senaqueribe. Então, não é porque os povos eram mais poderosos, os seus deuses mais poderosos, mas porque o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos, para que eles fossem disciplinados, para que eles tomassem consciência dos seus atos e das suas consequências. Note, meus queridos, que a disciplina tem essa finalidade: despertar consciência, despertar arrependimento, despertar conversão, despertar mudança de vida. E nós, quando disciplinados por Deus, devemos entender isso. Devemos entender isso. De que Deus não quer nos consumir, mas Deus quer nos corrigir. De que Deus não quer nos destruir, mas Deus quer nos educar. E não podemos continuar sendo rebeldes à ação de Deus na nossa vida. Tem um texto que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, mantém o pescoço duro, será quebrantado de uma só vez, sem que haja cura. Um outro texto que eu gosto muito, do Salmo 32, um salmo de confissão de Davi, diz: instruir-te-ei e te guiarei perante os meus olhos, e perante os meus olhos te darei conselho. Que bom sermos conduzidos assim por Deus, né? Deus nos aconselhar, nos instruir perante os seus olhos e nos dar conselho assim. Mas ele faz uma exortação: não sejam como o cavalo e a mula, os quais com freios e cabrestos precisam ser guiados, porque de outra sorte não obedecem. Ou seja, Deus vai conduzir o filho seu, Deus vai dirigir o filho seu, seja disciplinando-o com freios e cabrestos para que obedeça, seja conduzindo perante os seus olhos e através dos seus conselhos. Deus vai conduzir o seu filho à obediência. Em Deuteronômio 23, versículo 29 e 30, quero destacar esse texto. O Senhor afirma: porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. O que esse texto está afirmando? Olha, se eles fossem despertos da sua sonolência espiritual, eles iam perceber que as coisas estavam dando errado porque Deus estava disciplinando. E eles então se aconselhariam mutuamente, eles entenderiam o agir de Deus e eles se arrependeriam das suas ações, eles se voltariam para o Senhor. Mas diz o texto, esse povo é um povo falta de conselhos, é um povo que não tem entendimento. Se eles em meio ao castigo e disciplina refletissem, raciocinassem, perceberiam que a intenção divina do Pai era corrigi-los, educá-los e discipliná-los. Poderiam ser guiados pelos olhos de Deus e não com freios e cabrestos. Meus queridos, Deus também é o nosso Pai. E Deus, como nosso Pai, muitas vezes nos desampara para que nós conheçamos o que está no nosso coração. Muitas vezes nos despreza para que nós atentemos para o nosso fim, distantes dele, longe dele. Muitas vezes ele nos entrega a nós mesmos por causa da nossa ignorância, deslealdade, perversidade, rebeldia. Mas temos que não ser como os israelitas, um povo falta de conselho e falta de entendimento. Temos que aprender a perceber as digitais de Deus, inclusive nos momentos da disciplina. Diz a Bíblia que a disciplina no ato da administração não parece boa. Quem é que gosta de ser disciplinado?
A gente sempre ora pedindo coisas a Deus, né? Os irmãos já ouviram muitas orações de pessoas dizendo: Senhor, disciplina-me. Já ouviram? Nem sempre nós oramos pedindo: Senhor, disciplina-me, mas precisamos fazer também essa oração. Lá no Salmo 139, não é essa a oração do salmista? Prova-me e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim caminhos maus e conduze-me pelo caminho eterno. O que o salmista estava pedindo? Senhor, se necessário, disciplina-me. No Salmo 19, o salmista diz que a lei de Deus o admoesta. E ele quer que a lei de Deus o admoeste, porque em guardar a lei de Deus há grande recompensa. Então, se Deus, porventura, estiver nos desamparando, desprezando, disciplinando, porque temos sido ingratos, rebeldes, desleais, porque o temos desprezado, porque o temos trocado por outras coisas, sendo idólatras em nosso coração, que não sejamos um povo falto de conselhos, não sejamos um povo sem entendimento, pelo contrário, que caiamos em si e entendamos o amor e a misericórdia com a qual Deus trabalha em nossas vidas. Embora a disciplina, no momento que é administrada, não pareça agradável, ela produz fruto pacífico no coração daquelas pessoas que têm sido por ela exercitados. Eu creio que as palavras de Paulo em Romanos 12, 1 e 2, elas concluem bem esse nosso estudo, essa nossa reflexão nesses 3 verdades teológicas, né, deste salmo. Quais são as palavras? As palavras que eu já decorei, de tanto que eu gosto desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que seja assim em minha vida, na vida dos irmãos, na vida daqueles que nos assistem. Que Deus continue trabalhando em nós como nosso Pai, a quem nós amamos. Amém?